Oi, que bom te ver aqui. O vídeo de hoje é um vídeo sobre pescarias. Eu vou relatar qual foi a minha experiência de pesca no Lago do Manso, que fica em Mato Grosso. Eu estive agora entre os dias 11 e 14 de agosto. Fui conhecer a operação Manso Fishing Resort para a pesca do tucunaré no Lago do Manso. Foram 4 dias completos de pesca que, eu fiquei muito feliz de ter feito essa pescaria. E eu quero contar todos os detalhes para que você possa compreender tudo aquilo que ocorreu, como eu me organizei, como é que é toda a região, para que você possa organizar a sua pescaria e ser tão bem sucedido como eu fui. Portanto, se acomoda no sofá, pega a pipoca e bora pro vídeo. Vamos lá. Mato Grosso é um dos estados mais prósperos do Brasil, com uma economia fortemente baseada nas empresas ligadas aos agronegócios, sendo líder nacional na produção de soja, milho e algodão. Suas principais cidades, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Sorriso, são polos regionais que impulsionam o desenvolvimento econômico. Com uma população diversificada e em crescimento, o estado abriga mais de 3,5 milhões de habitantes. Além disso, Mato Grosso é um verdadeiro tesouro nacional, com vastas áreas preservadas que incluem o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado, que são fundamentais para a biodiversidade e o ecoturismo. O clima da região é tropical, com estações bem definidas entre o período chuvoso e a estação seca. No entanto, as secas prolongadas têm causado impactos significativos, como a redução dos níveis dos rios, grandes e duradouros incêndios que causam ameaças à biodiversidade local. O Lago do Manso, localizado no coração de Mato Grosso, é um dos maiores e mais importantes reservatórios do estado, formado pela represa da usina elétrica de Manso. O propósito que motivou a construção da represa foi a de controlar a seca entre os meses de julho a setembro e as enchentes, que ocorrem entre novembro e maio. O projeto também considerou outros pontos importantes, como o fornecimento de energia elétrica, água e o potencial turístico. A área do lago abrange aproximadamente 427 km², oferecendo um cenário deslumbrante para atividades turísticas e esportivas, como a pesca esportiva e o ecoturismo. A obra foi finalizada em 1999 e o lago encheu em 2001, alcançando aproximadamente 10 vezes o tamanho do Lago Paranoá, em Brasília, e um pouco maior que a própria Baía de Guanabara. O lago está próximo à Chapada dos Guimarães, uma das regiões mais visitadas por turistas que buscam belezas naturais. A população da região aproveita os recursos hídricos para abastecimento, irrigação e lazer. O turismo vem se desenvolvendo, contando com diversas opções para quem busca aventura, pesca esportiva ou um simples descanso. Escolhi a operação Manso Fishing Resort, depois de conversar com o Alisson e com a Daiane na Trade Pesca. A proposta do empreendimento é prover operações de pesca e lazer diferenciadas, aproveitando todo o potencial que o lago oferece. A estrutura é nova, inaugurada em abril de 2024 e está em plena expansão. Os quartos são muito confortáveis. A estrutura conta com uma cozinha completa que atende todos os hóspedes, piscina, sala de jogos, living. Todas as áreas fechadas contam com ar-condicionado em pleno funcionamento. A estrutura está em ampliação e em breve contará com mais acomodações, podendo receber grupos bem maiores para suas reuniões empresariais, inclusive. Eu fui muito bem atendido por todos do time de apoio, desde quem arrumava os quartos até o gerente. Todos muito solícitos e atenciosos, inclusive as particularidades alimentares de cada hóspede. O Lico foi o guia que me atendeu todos os dias.
Logo no primeiro dia, conversamos sobre os meus interesses e o que eu procurava alcançar nesta aventura de pesca. Fizemos nossos combinados. Eu pedi a ele um favor para tirar algumas fotos e fui surpreendido por um profissional competente que fez fotos e vídeos de muita qualidade. Ele se preocupou com a iluminação e posicionamento do barco, produziu material para o YouTube e Instagram. Tudo isso foi um plus, pois eu não pedi nada específico. Ao conversar com ele, ele me disse que buscou conhecer como fazer esse trabalho bem feito e o fez. Fica aqui meus parabéns especiais para o Lico e espero que este comportamento, que esta atitude, sirva de incentivo para os outros guias, pois esta é uma necessidade de todos que pescam hoje em dia. O Alisson montou uma estrutura invejável de embarcações tipo Bass Boat. Quem já pescou numa embarcação como essa sabe do que estou falando. Ela é estável, tem decks totalmente planos e limpos. Nossa linha de fly não tem onde se enroscar. E tem mais um ponto positivo, pois a embarcação acomoda muito bem 2 pescadores de fly, além do guia. Os motores são da marca Mercury, de 100 cavalos, que casaram muito bem com o casco, cujo conjunto entrega velocidade, estabilidade e, principalmente, segurança. É importante considerar que o clima pode mudar rapidamente e que ventos regulares varrem toda a região, formando ondas que não podem ser negligenciadas. As embarcações disponibilizadas pela operação Manso Fishing Resort, pilotada por profissionais habilitados, vencem as ondas com estabilidade e segurança. O peixe-alvo desta viagem foi o tucunaré. No lago, pode-se encontrar as seguintes espécies. O tucunaré amarelo é encontrado em maior volume, muitas vezes estão em casais, outras em cardumes. Peguei tucunarés amarelos todos os dias e praticamente em todos os lugares onde pescamos. O tucunaré amarelo é um peixe super divertido e eu cheguei a pegar peixes de aproximadamente 45 centímetros. Eles atacam a mosca com velocidade, muitas vezes errando o alvo, que na sequência é acertado por outro peixe que já vinha acompanhando. O tucunaré azul é encontrado em áreas próximas a alguma estrutura, sendo mais raro encontrá-los no meio dos paliteiros. É um peixe que atinge tamanhos maiores que os amarelos. Peguei peixes entre 30 a 50 centímetros. Eles são fortes e destemidos. Eles não se assustam fácil e sabem que estão no topo da cadeia alimentar. Eles acompanham nossa mosca e, quando as abocanham, o fazem com o peso do seu corpo, sugando o streamer para dentro da sua grande boca e, em geral, ele já vira o corpo para seguir com a sua presa. Muitas vezes, dá para se ver a onda que ele faz ao seguir a mosca, e isso aumenta a nossa adrenalina. Nessa hora, o sangue frio tem que prevalecer, e o pescador tem que decidir se continua o ritmo ou se dá algumas paradas no trabalho da mosca. Cara, puta furada de olho, meu. Não, pode ir. Tem essa não, vou pegar o peixe, é peixe bom, peixe grande. É, certeza, azulão. Para um pouquinho a mosca, deixa ela afundar. Isso, bem mais lento. Azulão, azulão. Peixe pra frente. Aí, ó. Aí, ó. Falei pra você, Aí, ó. se ele entrar na sua. E o que se mostra eficaz quando o peixe segue, mas não ataca logo de início, é dar pequenas paradas e voltar a fazer a mosca se movimentar. Na maior parte das vezes, é nessa hora que ele abocanha a nossa mosca. Ah. Forte. Cara, pescar no despraiado assim é muito gostoso, cara. É muito legal pescar assim no... É muito legal, né, Lázaro? Nossa senhora. A gente viu a movimentação do peixe, bateu a mosca em cima, ele E veio. esse lago aqui é abençoado, viu? Olha, quem não conhece precisa vir. Olha lá que azulão bonito, gente. Que azulão bonito. O Lázaro trabalhou a mosca certinho, deu a paradinha, ele mandou lá dentro. E ó, Aí, ó. Aí, ó.
É. A cauda a isca da cauda vermelha. Aqui, ó. A isca da discórdia. A mosca da discórdia. Vira um pouquinho mais pra cá. Não, Ao contrário. assim. Vem não, vem vindo Foi pra muito, cá. Aí, isso aí. Segura ele. Peraí, segura. Peraí, calma só um pouquinho. Aí, isso. Isso. Boa. Valeu, peixe. Obrigado. Bonitas. A outra espécie que encontramos é o tucunaré pinima, um peixe mais largo, vigoroso e provavelmente será a maior espécie de tucunarés do lago. É preciso aguardar mais um tempo para comprovar esse seu desenvolvimento. No lago, ele ainda não é abundante como os outros, mas sua presença é fato registrado por diversos pescadores, inclusive por mim, que peguei 2 ótimos exemplares. O pinima é um peixe forte, com um corpo musculoso e quadrado. Isso se faz sentir assim que ele nota estar fisgado. Os 2 peixes que peguei, eu o fiz em áreas mais descampadas, ou seja, tinha estruturas próximas, mas ele estava um pouco mais distante. Sua pegada é seca, possante, e o pescador já sabe desde o início que está com um bom peixe do outro lado da linha. O Lago do Manso é o resultado da inundação de uma grande área do entorno do Rio Manso, composta por montanhas e vegetações da região. Esse fato resulta em muitos pontos de pesca, compostos pela mistura de morros, vales, praias, pedrais, árvores. Fica aqui mesmo. Esses pontos de pesca variam de acordo com o nível da água do reservatório. Alguns dos pontos muito piscosos ficavam no entorno dos picos de morros que apareciam à medida que as águas baixavam. O guia precisa conhecer bem a represa para escolher quais locais de pesca valem a pena a navegação. Como a represa é muito grande, os pontos podem ficar bem distantes uns dos outros, portanto, um bom planejamento é fundamental. Peguei peixes em todas as estruturas disponíveis, bem como em áreas que aparentemente não tinham estruturas. Bom peixe, viu? Bom peixe. Minha viagem aconteceu em agosto de 2024, entre os dias 11 e 14. Exatamente nesse período, todo o sul e sudeste do Brasil estavam enfrentando uma das mais fortes frentes frias que ultrapassou o Mato Grosso do Sul e chegou no Mato Grosso, onde eu estava. Claro que o impacto foi bem menor que o das outras regiões, mas foi o suficiente para fazer os peixes irem para o fundo. Na maior parte dos dias, o vento esteve presente, porém, somente num dos dias o vento estava mais forte. Segundo os guias da operação, o vento não contribuiu para que os peixes voltassem rapidamente à sua atividade mais próxima à superfície. Porém, isso não impediu que eu tivesse ataques em mosca de superfície com algumas capturas. Sabendo dessa característica climática, montei um equipamento com linha Intermediate e foi assim que comecei a pescar. Apesar de ter muito sucesso pescando com um pouco mais fundo, ficou claro que os peixes estavam ainda mais fundo. Você pensa? Aí. Já no segundo dia, o frio que chegava no início da manhã e no final da tarde já estava mais fraco e passava quase desapercebido. O sol se fez presente todos os dias, muito forte, céu sem nuvens, sem chuva. Portanto, abusei dos tipos de proteção UV, nas roupas, óculos, luvas e protetor solar. Para não exaurir as forças, às 12 horas já estávamos na pousada para almoçar e eu aproveitava para tomar um banho e tirar um cochilo, voltando para a represa a partir das 14. Os dias de pesca iniciavam às 6h30 e terminavam às 17h30. Além de fotos e vídeos, eu decidi não fazer registros de peso ou tamanho de nenhum peixe capturado. Portanto, quantidade, pesos e medidas que eu cite são aproximados. Por falar em quantidade, garanto que peguei em média 25 peixes por dia.
Um dos dias mais divertidos foi o terceiro dia da viagem, quando o Alisson organizou um almoço na beira da represa em uma praia de areia. Foi um belo churrasco. Todos ficamos dentro d'água, protegidos por diversos guarda-sóis. Comida e bebida à vontade. Muito legal, relaxante e serviu para recarregar as baterias para a parte da tarde. Nesse dia, pesquei a manhã toda, depois nos deslocamos para o almoço e na parte da tarde, o Alisson veio pescar comigo. Começamos explorando todos os pontos próximos à praia, batendo toda a margem e os baixios. Nessa tarde, encontramos alguns cardumes de tucunarés, quando fizemos vários dublês. Foi uma loucura, poucos arremessos voltavam sem peixe. Os grandes azuis também se fizeram presentes. Caramba, viu? Nós os encontramos nas tem que praias ficar, pô. e o comportamento é de um peixe destemido que sabe o que quer e vai atrás das nossas moscas. Nesse dia, algumas piranhas encontraram nossas moscas e fizeram a costumeira destruição das Pois é. fibras. O problema delas é que eu estava munido. Mas você desde o começo trocávamos tá falando, uma a gente mosca vai dar a volta, destruída mas nós vamos por parar uma ali no meio. novinha e voltava ao jogo. Desde o começo tá falando isso. E não precisa jogar em cima da ilha não, viu? Pode jogar no meio. Não, eles estão igual tem tudinho. É. Aí joga tudo. Você joga, pega aí. E se jogar se eu jogar lá, é perigo meu enroscar. Tem que colocar o meu roscado. Isso aqui é uma piranha? Desconta, Perde um arremesso, bicho. desconta 10. Conta 10. Piranha não vale. Anel oferecida, o que você tá fazendo aqui? Dá uma conferida pra mim no líder. Eu andou pegando ele bem aqui, ó. Acho que vai ter que... Não? Ó, como tá aqui, ó. É filha da Deu mãe. um. É. Nossa, acabou com a mosca também. Essa mosca aqui também não serve mais pra nada. Gente, e Lázaro, estamos pronto aqui. Eu tenho uma meia hora que a gente não perde um arremesso. Pega uma caixinha de mosca pra mim. Com certeza, mais de 50 tucunes. Ele já tá na terceira mosca ali, porque já foi tudo pro pau. E o trem tá divertido, hein? Vai lá que tem mais. Vai, manda ver. Dá uma paradinha. Uma paradinha e trabalha. Dá uma paradinha e trabalha. Bonito. Quer dizer, bonito, forte, né? Tão pintado. Nesse dia, eu acabei fisgando um peixe grande, que sequer vi o que era. Alisson aposta em um grande tambaqui, pois além de fazer meu conjunto 8 beber água, depois de muitos minutos de briga, cortou a linha. Enfim, eu tinha que trazer uma história de pescador, não é? O Alisson Ele saiu do mostrou galho e isso veio tudo pegar. ao vivo nos stories da Manso Fishing Resort. No último dia, fomos buscar outros lugares, mas amanhã se mostrou bem difícil, com poucas capturas. Quando me refiro a poucas capturas, eu queria dizer uns 10 peixes. Tá bom. Nesse lago, o pescador fica muito mal acostumado, acredite. Roxo é ruim, moço. Viu? Roxo não bom. Roxo é complicado. Ela foi cair na água, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Segurar ele com a mão pro barco, eu achei ele salado. Muito mais briga com ele.
Aí. Esse aqui pegou na guelra. Tira com o alicate para mim, por favor. Na parte da tarde, a dificuldade continuava, até que chegamos em um ponto onde encontramos um grande cardume de azuis e amarelos, que nos rendeu muitos peixes. Já no final da tarde, quando o cardume já não estava mais atacando, decidimos contornar a pequena ilha para então voltar para casa. Já tínhamos combinado que eu daria um último arremesso para esticar a linha e enrolá-la na carretilha. Fiz isso em um lugar mais aberto, sem estruturas visíveis. Eu estava usando uma Bucktail Deceiver da cor branca, quando um baque seco e forte tomou minha mosca. Após uma boa briga, para nossa surpresa, era um belo exemplar de pinima, que veio para coroar uma excelente viagem de pesca, sendo o último peixe desta viagem. Depois de filmado e fotografado, enrolei toda a linha e voltei para a pousada, com a plena sensação de missão cumprida. É, bravo. Forte. Bom peixe, viu? Bom peixe. Peixe bom. É bonito. Ah, e o pinima aí, ó. Esse aí, ó. Eu falei pra você que é um pra consagrar. Esse é o pinima? É. Olha ele aí. Olha só a prata. É um macho. Ah, você tá de sacanagem comigo. É um pinima mesmo? Puta que pariu. Ah, velho, olha. Valeu. Olha. Bonita a placona, hein? Olha aí, ó. Você vê só. O que eu tinha falado pra você? Olha, eu já tô satisfeito. Né? Já tô pescado. Não quero sair correndo atrás de peixe, de não sei o que e tal. O que aconteceu? O que aconteceu? Que show, hein? Só Que pra show. consagrar a tarde, hein? Olha aqui. Esse aqui é o pinima. Para fechar a pescaria. E ele veio numa Bucktail Deceiver. Que o meu gerente de embarcação aqui, Nico, ele gostou dessa mosca. Eu também gosto de atar essa mosca. Show de bola, hein? Falar, essa mosca vai pegar e pegou mesmo, olha aqui. Peixe. Obrigado. Pegamos o amarelo, azul e o pinima. Show de bola. Show de bola. Faz um videozinho para mim de pé. Rapidinho. Me avisa. Ó, pessoal. A pescaria daqui no Lago do Manso está acabando. E esse aqui é o último peixe. E é um pinima. A gente veio para pescar, para pegar o azul, amarelo e o pinima. O último peixe é um presente para encerrar a pescaria. É isso aí. Venha para o Lago do Manso. Muito bom. Show de bola, hein? Obrigado, peixe. Essa foi boa. Cara, eu vou enrolar tudo e nós vamos embora. Eu não vou fazer nem mais um arremesso. E aí, o que acharam? Muito legal, né? Foram dias intensos. Eu trouxe aqui um relato muito resumido para que vocês possam ver, na verdade, o potencial todo deste lago.
Tem muito peixe, realmente tem muito peixe. Você vai se divertir se você quiser pescar lá, você realmente vai se divertir. Eu já te convido, fique atento, porque em breve eu vou lançar o vídeo 2, a parte 2, onde eu vou falar especialmente sobre moscas, os meus materiais de pesca e informações um pouco mais técnicas sobre a pescaria em si, ok? Então, já fique ligado que em breve eu lanço a parte 2 desta pescaria. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.